Então, tudo bem? Tudo, Tudo. tudo indo É para tudo. frente, com força, como um cavalo novo correndo. Tem que ser, não é? Nestes Yeah. processos de novas criações e tu também como coreógrafa, intérprete, performer, artista, trabalhando com outras pessoas, às vezes é preciso ter muito fogo para conseguir agarrar aquilo que estamos a fazer como uma coisa nossa, a nossa própria obra. Mas com esse fogo todo que tu tens, que é infindável, eh, Será? será? Não sei, eu acho que sim, eu tenho a certeza que sim, com algum descanso. Há aqui uma curiosidade, que é esta nova peça que está a ser encaminhada, não é? Está aqui no caldeirão ainda para continuar, que é o cafezinho, não é? Cafezinho. Para já o nome é super bonito, não é? Já é convidativo, mas a primeira pergunta ou a primeira curiosidade pode ser mesmo saber como é que surge o cafezinho e de onde é que vem esse desejo. Bom, o cafezinho surgiu de uma provocação do John Romão com a Cláudia Galhós, me cutucando, me provocando para falar sobre o Café Miller da Pina Bausch, que é um clássico, né, super europeu, super, pronto, toda aquela estética ali, aquelas pessoas, aqueles corpos, repensar isso. E eu que não gosto muito assim de clássicos, fiquei um pouco cautelosa com o convite, mas fui assistir de novo o espetáculo original, fiquei muito, muito tocada, muito provocada por aquilo e falei, olha, nunca faria uma releitura disso, Yeah. mas posso falar sobre tudo que esse trabalho me provoca, posso falar sobre as questões que ele evoca com relação ao meu próprio passado, e aí fiquei mais confortável com a proposta e mergulhei nisso, assim, mergulhei nas perguntas que aquele trabalho me causava e como aquelas personagens que habitam aquele espaço reverberam em mim algumas outras questões, assim, com relação ao envelhecimento, com Uhum. relação a ideias de fim, com relação a, ao que pode ser também estar do lado de alguém que pulsa sempre pelo fim. Uhum, uhum. Essas foram as questões que te surgiram, não é? Yeah. Não é muito fácil, às vezes somos convocados e convocadas a fazer um trabalho porque alguém vê e vê o potencial e de repente está na mesma balança, que um dinossauro, que é a coreógrafa Pina Bausch, ainda por mais esse trabalho Café Muller, que é memorável, Yeah, às vezes pode dar assim um arrepio, não é? yeah. E pensar nessa ideia de épico, como fazer assim um trabalho tão incontornável. Quando falas da ideia de fim e falas nas questões do trabalho em si da Pina Bausch que reverberaram em ti, consegues nomear só assim algumas questões que bateram em ti. Agora falaste de algumas, mas Uhum. mergulhando um pouquinho mais, que perguntas foram essas que surgiram e também que passado foste ali buscar, que é teu que falaste há bocado. Sim. Yeah. Bom, eu acho que independente da idade, a gente pensa sobre o fim, né? A gente sempre pensa sobre o fim, sobre morte. É uma questão que move a religião, move nossa carreira profissional, move nossos encontros, move tudo. E às vezes, como uma pessoa trans, não tive muitas referências, por exemplo, de possibilidades de envelhecimento que fossem pulsantes, potentes, dignas. Eu acho que a comunidade trans carece um pouco de outras referências que não sejam a morte antecipada, o interrompimento da vida ou um envelhecimento degradante, Uhum. que pode nos acontecer a todos, mas especificamente essa comunidade sofre um bocado mais com relação a essas ideias, esses referenciais. Depois, encontrei a Jó Bernardo, que é uma senhora imponente, linda, com uma energia solar incrível. E foi a primeira vez que eu vi alguém com essa energia, essa dignidade, assim, no ato de encarar o próprio corpo, o envelhecimento. ah, e, e, de repente, parece que caiu uma gotinha, assim, de esperança, sabe? Um desejo, ok, tenho aqui um lugar para onde posso ir, mesmo que utopicamente, Uhum. mas me conduz para mais um dia e outro dia e outro dia. Quem é João Bernardo? Jó Bernardo é uma grande mulher trans que batalhou, foi uma das pioneiras em Portugal na luta dos direitos pelas pessoas trans e pela comunidade LGBTQIAP+, em geral. E ela sempre teve um pensamento muito disruptivo, nunca muito normativo, no sentido de querer ser vista como uma mulher cisgênera, né? Ela sempre quis
ser vista como uma pessoa trans e na dignidade que ela pode ter enquanto pessoa sempre. Uhum. Então ela sempre teve um discurso muito inspirador. E depois olhar para ela e depois pensar no que eu já vivenciei antes com relação a essas ideias de fim, Uhum. trouxe também a ideia da minha mãe, que era uma pessoa depressiva. Então, você, como uma criança que cresce vendo uma mãe depressiva, algumas questões te perseguem. E eu percebo que até hoje elas continuam em mim. Sabe? Tipo, quando você olha para uma pessoa em depressão, você pensa, o que que move o desejo de alguém? Ou o que pode começar a mover de novo o desejo de alguém? O que que é alguém que caminha para o fim sem medo? Uhum. O que que é alguém que se lança para o fim? Então eu acho que, ao mesmo tempo, me vi o tempo inteiro com estratégias para não me deixar cair em nenhum poço emocional. Sabe, parece que me tornou vigia de mim mesma. Sim. Então estou sempre atenta e quando eu começo a ficar um pouco mais para baixo, já busco aqui estratégias para sair dessa e mudar esse cenário e mover meu desejo de novo. Então eu acho que isso de alguma forma move um pouco meu desejo de criar esse trabalho, porque aquelas figuras daquele Café Miller, da Pina Bausch, também batalham um bocado com essas questões. Sim. Então aí sim eu falei, ok, aqui eu posso me aproximar e ao mesmo tempo me distanciar da ideia do que é essa obra e volto para essas perguntas que também são muito minhas. Sim, é quase um ato de libertação em relação ao monumento que é histórico, não é? Yeah, yeah. Dessa coreógrafa, mas ao mesmo tempo uma aproximação aos pequenos monumentos que todos somos nas suas dimensões, não é? Uhum. Nessa resistência que falas, não é? Da dimensão de fim, uma pessoa pensa que alguém está num estado depressivo contínuo, como é que essa pessoa realmente continua a viver, onde é que está esse desejo de pulsar para viver num sítio sem fim, não é? Uhum. Num vazio constante. Acaba por ser um cafezinho também vai lá, resgatar esses estados de alerta, não é? Quando falavas que vais abaixo e tens Uhum. já uma espécie de pack de rescue, não é? Como te salvar e vais e tentas te resgatar sozinha Yeah. para continuar a lutar para esse fim que às vezes é um bocado anunciado, não é? Não há condições, não há garantias, não, esta coisa falas da questão trans, mas também da questão da criação também como indivíduo para continuar o trabalho artístico. Yeah. Que outros personagens, ou melhor, que outras pessoas estão contigo neste trabalho como intérprete? Tu falas da Jo, mas Yeah. há mais pessoas neste elenco que Sim. estão contigo, sim. Eu acho que esse também é um fator muito bonito e que me estimula muito, esses encontros que a gente tem durante as criações e aquelas coisas que você vê na pessoa e parece que é exatamente o lugar onde o vento faz aquela curvinha assim na pessoa, sabe? Tem a Helena Baronet, que é uma cantora incrível, ela é metade cabo-verdiana, metade portuguesa, então ela traz essa ancestralidade de uma musicalidade que não é exatamente só lírica, sabe? Ela vai nesses registros líricos, mas ela também rasga a voz dela e tem ali uma cena meio jazz, meio gospel, que eu adoro e que faz vibrar minha alma também. Uhum. Tem a Lívia Espírito Santo, que foi minha primeira professora de dança, que parece que ela tem 20 anos, mas ela tem 40. E ela estuda sobre poéticas do envelhecimento, sobre ideias de finitude. E sempre pensando um bocado. Eu acho que é uma pessoa que começou a envelhecer também muito nova, Uhum. em termos de alma e de experiência de vida. E sempre foi muito apaixonada por isso. E ela, em específico, tem uma visão muito pouco moralista com relação à ideia de fim, o que me interessa para esse trabalho Sim. também. Não quero também parecer que a vida é santa e sagrada e vamos mantê-la a qualquer custo. Não é? Não vamos por aí, bebê. Sabe? Tem uma frase que ela já escreveu que é tipo, nada contra a vida, muito menos contra a morte. Sabe? Partir desse pressuposto. E depois tem a Paulina, que foi quem entrou por último no processo e que bateu na porta do estúdio. A gente estava ensaiando esse espetáculo, a primeira mostra dele, e aí eu abri a porta e olhei para ela e vi o olhar dela. Sabe aquelas pessoas que têm um olhar sempre meio frágil, mas Uhum. também muito forte e profundo, Uhum. e que ao mesmo tempo parece que estão sempre um pouco assim pedindo desculpa por qualquer coisa, Por existir, por quase. existir, mas pronta para dar tudo. E sempre muito atenta, porque
os filhos também têm uma saúde frágil, então ela tá sempre disponível para largar tudo e sair correndo e ir atrás dos filhos, E salvar sabe? tudo, e salvar E tudo. a, Uhum. então, são pessoas que têm uma relação também com a vida, de tensionamento entre a vida e as pessoas que cercam essas pessoas que me encanta e que me faz ter desejo de criar, sabe? Uhum. Pensar como que esse cafezinho, esse encontro informal, pode ser não só uma situação de mesa com café, mas esse encontro íntimo e delicado entre duas pessoas que estão ali no palco e na plateia. Como aproximar essas duas instâncias, que é uma coisa que sempre me move muito. Como não deixar as pessoas virarem só bonequinhos em cena, Sim. sabe? Como mergulhar dentro de cada universo que cada pessoa traz. E neste cafezinho, nesta elevação quase na balança entre a vida e a morte, não é? Uhum. Ahm, o que é que imaginas, o que o público pode vir a sentir? Há alguma mudança certamente que vai reverberar nas pessoas. Eu não sei, eu fico pensando muito na minha avó, porque minha avó, ela teve dois AVCs e o último deixou ela sem muita fala. E quando eu vi ela naquele estado, eu quase queria ter a liberdade de falar pra ela, vó, se você quiser, queria quase lembrar ela que ela pode escolher. Ela pode escolher estar viva e que ela pode escolher não estar mais viva. Mesmo que pra ela seja muito distante esse pensamento, sabe? Parece que ela tem que lutar até o último momento para estar viva. E aí eu fiz um vídeo pra ela, não dizendo isso, mas quase querendo muito dizer isso pra ela. Que alguém pudesse dar pra ela esse alívio de falar assim, olha, você não precisa estar até o último momento. Pronto. Então eu queria que as pessoas da plateia fossem como tivessem um pouco desse respiro, assim, tanto da possibilidade de ver um envelhecimento muito lindo e até viver 100 anos, quanto a possibilidade de escolher até onde vai o desejo e a vontade e a potência de cada pessoa, porque cada pessoa sabe lá no fundo o que ela precisa para sentir que ela está realmente vivendo e que a partir de certo ponto ela já não está vivendo, ela está insistindo, ela está postergando, ela está, sabe, como a gente poderia se libertar e se apropriar mais da nossa vida. E eu acho que isso parece que ao invés de estimular pessoas a desistirem da vida, pelo contrário, podem reafirmar a ligação delas com a vida, porque eu acho que é isso que isso causa em mim. Ao invés de criar em mim pensamentos de querer não viver mais, pelo contrário, por eu poder escolher, é que eu tô livre e feliz e potente por escolher por mais um dia. E eu tô escolhendo mais um dia, sabe? Então, quase que ah, podemos dizer que o cafezinho é um elogio ou uma puxada de elogio à liberdade e à escolha e à existência, não é? É. De mais um dia para poder. É um ato mesmo de resistência, porque às vezes é complexo respirar constantemente. Ahm, e quando é que vamos poder ver este cafezinho a desabrochar? Ah, a estreia vai ser dia 6 de dezembro em Torres Vedras. Depois a gente vai estar no DDD do ano que vem, de 2025. E também na Culturgest entre 10 e 12 de abril. Ok. Do próximo ano, Yeah, por 2025. enquanto. E depois aparecerão novas datas. Gaia Medeiros, força da natureza. Obrigada, muito grata. Obrigado a eu, Toda a lindona. sorte nesse cafezinho.